Eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 18 e versículo de número 2. A palavra de Deus diz assim: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós estamos diante de mais uma passagem maravilhosa das Escrituras Sagradas, aonde o salmista ele nos traz uma revelação bastante relevante para as nossas vidas e é na verdade uma confissão de fé que ele está fazendo, né? Ele está mostrando para nós aonde e em quem nós devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. É em Deus. E nós sabemos que esta rocha a que ele está se referindo, nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus, porque quando nós analisamos, principalmente no Antigo Testamento, nós vemos que várias vezes nós nos deparamos com os profetas se referindo a Deus como uma rocha, né? E quando nós analisamos o Novo Testamento, nós chegamos à conclusão de que esta rocha divina, esse rochedo divinal, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, vamos analisar cada uma dessas palavras para nós entendermos com mais profundidade acerca do que o salmista está nos revelando aqui, ok? O Senhor é o meu rochedo. Veja que ele está aqui depositando a sua fé totalmente em Deus. Deus, ele é a sua fortaleza, o seu rochedo, aonde ele estava aqui depositando a sua fé, a sua confiança e a sua esperança. Ele diz mais: meu lugar forte. Então Deus, ele era para este salmista, ele era o seu rochedo e ele também era o seu lugar forte. Terceiro, meu libertador, o meu Deus. Veja, irmãos, que isso aqui é uma confissão de fé. E nós vemos a confiança deste homem em Deus. Ele colocou a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus fosse o dono dela. Deus, ele era quem conduzia a sua vida. É esse tipo de fé que Deus quer que exista em nós. Uma fé sólida na palavra, firmada nesta rocha que é Jesus. Olha só, ele continua falando: minha fortaleza em quem eu confio. Olha só,
a fortaleza deste homem era Deus. E era em quem ele confiava totalmente. Em quem nós estamos confiando? Onde nós estamos colocando a nossa fé, a nossa esperança? É uma reflexão que nós deveríamos fazer todo santo dia. Ele continua falando mais. Meu escudo e a força da minha salvação. Quando nós analisamos nas Escrituras acerca da armadura de Deus, esta armadura ela possui 7 peças. E uma destas peças é exatamente o escudo. E nós sabemos que o escudo ele é uma arma de defesa. Então ele estava aqui colocando a sua fé, a sua confiança em Deus. Deus, ele era para ele o seu alto refúgio. Aonde ou em quem nós estamos nos refugiando nos momentos de aflições de nossas vidas. Quem é o meu socorro, o meu refúgio, onde eu coloco a minha fé nos momentos de angústias, de dores, de sofrimento, ou em quem eu estou depositando a minha fé e a minha confiança? Nesta rocha, em Deus, ou nos ídolos? Muitas pessoas buscam nas imagens de escultura soluções para suas vidas ou para os seus problemas, né? Outros que vão aos terreiros de macumba consultar os demônios na tentativa de solucionar seus problemas. Mas este homem aqui, ele estava depositando a sua fé e a sua confiança, a sua esperança totalmente em Deus. Para nós encerrarmos este assunto aqui, ele diz: o meu alto refúgio, olha só. Ele fala: meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então, Deus, ele precisa ser para nós o nosso escudo, a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso alto refúgio. É nos pés do Senhor Jesus que nós nos refugiamos. É nos pés de Jesus que nós depositamos a nossa confiança nele, na sua santa palavra. E nos momentos mais difíceis de nossas vidas, é em Jesus que nós devemos buscar refúgio. Eu peço que você compartilhe com seus amigos, tá bom? Coloca aí aqui embaixo nos comentários qual será a próxima coluna de sustentação do crente. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Então, nós vemos que a primeira coluna de sustentação é a fé. A fé é quem nos move. Está entendendo? Então veja só. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e versículo 18,
A palavra de Deus diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este é o momento exato aonde o Senhor Jesus ele cria a sua igreja, a sua eclesia. Isso aqui a gente vai ver com mais detalhe lá na frente, quando a gente estiver estudando sobre a igreja. Mas preste atenção num detalhe que a gente precisa observar aqui nesse texto. Jesus, ele olha para Pedro, logo depois de Pedro ter recebido a revelação divina de que ele seria o Messias. Ok? E Jesus, olhando para Pedro e os demais apóstolos, ele diz assim: em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lá no grego a palavra Petros quer dizer pequena rocha. E a palavra Petra quer dizer grande rocha, um grande rochedo, um penhasco de pedra. Então nós temos aqui a Petros, a pequena pedra, depositando a sua fé na grande rocha, que é Cristo Jesus. O Senhor Jesus é esta grande rocha. E o apóstolo Pedro aqui, ele representa a fé apostólica. E aonde esta fé, ela deveria ser firmada na grande rocha, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é o momento exato em que Jesus ele cria a sua eclesia, a sua igreja, e é o momento exato aonde a fé apostólica ela nasce dentro do cristianismo. Então, a fé apostólica não está vinculada a uma denominação, seja ela qual for. Ela não está firmada na Igreja Católica, ela não está firmada nas igrejas protestantes, seja ela as Assembleias de Deus, as batistas, as luteranas, seja as calvinistas. A fé apostólica não está firmada em nenhuma denominação. A fé apostólica está firmada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Foi nesta grande pedra que o apóstolo Pedro firmou a sua fé. E é nesta pedra que nós devemos firmar a nossa fé, em Jesus Cristo. Não é nos homens da terra, não é nos ídolos, não é nas denominações, é exclusivamente, unicamente em Jesus. Está entendendo? Isso aqui é o básico para você entender tudo que se pode ensinar acerca da fé. É através da nossa fé em Jesus Cristo. Está entendendo? Quando nós analisamos na palavra de Deus, nós nos deparamos com 3 tipos de fé. Você tem a fé natural, a fé sobrenatural, operadora de milagres, e a fé salvífica. Qual é a diferença que existe entre esses 3 tipos de fé? Eu vou dizer para você aqui só por cima. Preste atenção. Primeira coisa, a fé natural é uma fé morta. O apóstolo Tiago, lá na sua carta, no capítulo 2 e versículo 26, ele diz assim: assim como o corpo sem o espírito está morto,
assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta. Então, a fé sem as obras é morta. Eu vejo muitas pessoas dizendo que têm fé, que são pessoas de fé, mas quando a gente vai analisar as ações delas, as suas obras vai na contramão daquilo que elas estão falando. Esta fé é uma fé natural, é uma fé morta. A fé operadora de milagres, né? É uma fé que acredita nos dons espirituais. E o Senhor Jesus, ele derramou os dons sobre a igreja para a edificação da sua igreja. Significa que os dons não são preceitos de salvação, mas são importantíssimos para a igreja. A igreja tem que ter dom de cura divina, a igreja tem que ter o dom de falar em línguas estranhas, tem que ter o dom de profecia e assim por diante. São 9 tipos de dons que está lá revelado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Então, os dons são importantíssimos para a igreja, mas eles não são preceitos de salvação. E por último, a fé salvífica, que é a fé salvadora, é aquela que, aonde quer que a pessoa esteja, no dia em que ele colocar os seus olhos na verdade do Evangelho, ele crê e ele é alcançado pela graça divina. Essa é a fé salvífica, a fé salvadora. E a Bíblia, ela vai nos dando as diretrizes, ela vai nos mostrando como que deve ser a nossa fé. Por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vou repetir. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a nossa fé, ela precisa estar enraizada em Jesus e na sua santa palavra. Está entendendo? Ela é o fundamento. Eu costumo falar para os irmãos que um homem sem fé é semelhante a um carro sem combustível. Ele pode ser 0 quilômetro. Você chega numa agência de carro, você compra um carro 0 quilômetro, o vendedor te dá a chave e diz: pode ir embora. Você entra no carro, quando liga ele não vai para lugar algum. Aí você percebe que é porque está sem combustível. O carro está novinho, zerado. Tudo funcionando perfeitamente, mas está faltando o principal, o combustível. E a nossa fé é este combustível. É ela que nos move. Então, o homem sem fé é a mesma coisa de um carro 0 quilômetro sem combustível. Não serve. E é aí que nasce a nossa fé. A fé, ela não está fundamentada em algo que você vê com seus olhos e que você apalpa com as suas mãos. Você crê no impossível, naquilo que os teus olhos não estão vendo, naquilo que tuas mãos não estão apalpando. Isto é fé. A fé genuína, firmada nas Santas Escrituras e no Senhor Jesus Cristo. Esta fé que Deus quer ver em você.
Veja que ele está falando aqui, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Está entendendo? Deixa eu te dar um exemplo. Quando nós estamos orando, que nós fazemos alguma petição a Deus, ou determinamos, por exemplo, uma cura divina, a cura de uma enfermidade, seja ela física ou espiritual. Quando você está orando ali, no momento que você está fazendo a sua petição, você ainda não recebeu. E aqui é onde entra a questão da esperança. Você não espera por aquilo que você já viu, que você já alcançou. Você espera por algo que ainda está por vir. E a oração, ela está interligada à nossa fé. Veja que até para você esperar em algo de Deus, você precisa da fé. Veja a importância da fé em nossas vidas, uma fé verdadeira. Está entendendo? E tudo isso é sem ver, irmãos. A esperança é naquilo que você ainda não alcançou, que você ainda não viu. O apóstolo Paulo fala isso lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 24. Ele diz assim, ó, Santo Deus. Romanos 8, 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Está entendendo? Então, a gente vê que a fé ela está ligada à nossa esperança naquilo que nós estamos pedindo, e tudo isso é sem ver. Está entendendo? Isto é a fé genuína. Eu creio no impossível. Todas as circunstâncias elas são desfavoráveis para mim, mas pela fé eu creio. E eu espero com confiança em Deus. Você está entendendo o porquê que o salmista ele depositou toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua confiança em Deus? As lutas, as provações, as tribulações que nós enfrentamos na nossa caminhada, que nos testa, nos prova, nós só conseguimos vencê-las por conta da nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. A fé é o firme fundamento. E é a prova daquilo que nós não estamos vendo. Eu nunca vi Deus, mas pela fé eu creio que Ele existe. E também porque nós sentimos a presença de Deus em nossas vidas, não é? Então Deus quer que a nossa fé ela seja assim, uma fé genuína, firmada na rocha que é Cristo, firmada na sua palavra. Não é nas denominações, não é nos homens, repito, não é nos seres humanos, é em Jesus Cristo. Com isso, eu não estou falando que as denominações não são importantes para as nossas vidas. É lógico que elas são de fundamental importância.
é importante que nós tenhamos um local para nós congregarmos. Agora, muito mais importante é você saber que este lugar onde você irá congregar, ou aonde você está congregando, esteja dentro da palavra de Deus, dentro dos parâmetros que a palavra de Deus determina. Está entendendo? Nós sabemos que existem as igrejas de Jesus e existe também as sinagogas de Satanás. Então a gente precisa saber onde é que a gente está. Na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 11, no mesmo capítulo, e versículo 6, a palavra de Deus diz assim, ó: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então preste atenção nisso aqui, que isso aqui é essencial para a tua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como alguém agradar a Deus sem fé. Está entendendo? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Deus é quem nos dá a recompensa, o galardão. Então vai valer a pena todo o sofrimento que nós passamos aqui embaixo. As dores, as provações, as tempestades que nós enfrentamos na nossa caminhada, as perseguições, tudo isso vai valer a pena porque o galardão que Deus tem preparado para nós é muito maior do que as provas e as lutas que nós enfrentamos aqui embaixo. Está entendendo? Coloca a tua fé em Jesus. Firma a tua fé, a tua confiança, a tua esperança na rocha divina. Em Jesus Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele deixou o seu trono de glória. Ele se fez carne, assumiu a natureza humana para que pudesse morrer pelos nossos pecados para nos salvar. É por isso que a nossa fé deve ser depositada unicamente em Jesus e mais nada, em mais ninguém. As pessoas depositam a fé delas, a confiança. Tem gente depositando em Buda, em Maomé, em Joseph Smith e tantos outros homens que passaram na história. E estão esquecendo de um pequeno detalhe. Todos esses homens morreram e estão sepultados. Mas Jesus foi o único que ressuscitou. E está vivo. E esse Jesus que fazia milagres estrondosos há 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que continua fazendo hoje. Só que nós precisamos crer. É pela fé. A fé é o combustível que nos move. Amém? Esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida. E no próximo vídeo nós estaremos tratando da segunda coluna de sustentação do crente. Amém? Deus te abençoe. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus.